Sou a Sabrine, na matéria de Biologia, e a aula revisional de hoje é sobre o meio intracelular. Nós já sabemos que todos os seres vivos são formados por célula e que cada célula vai dar origem a um sistema. A gente já sabe também que dentro de cada célula, ou de uma célula específica, a gente vai ter organelas e cada organela vai ter uma função importante dentro dela. E a gente também vai descobrir agora que dentro dessa célula a gente tem um citoplasma, que é essa parte que está dentro da célula, ou seja, a região que está mergulhada dentro dessas pequenas bolsas, a gente vai chamar de citoplasma. E o citoplasma é ele que vai organizar, ele que vai verificar quem entra e quem sai da célula, ele que vai dar origem aí a umas organelas, e essas organelas vão ter algumas funções. Então, veremos aqui. O citoesqueleto, principalmente, como a gente consegue observar aqui nessa imagem. O citoesqueleto, ele vai fazer com que ocorra a contração muscular em vertebrados, tá bom? O movimento de ciclose ou algum tipo de locomoção, se houver, como flagelo, como cílios, enfim, pseudópodes. Essas são a principal função do citoesqueleto, é dar forma à célula, tá bom? Ela vai modificar e mantém a forma da célula, tá bom? Sendo responsável por movimentos celulares e deslocamento dessas organelas, principalmente como cromossomos, vesículas e glândulas diversas, tá bom? O principal componente é microtúbulos, filamentos de actina, que é uma proteína, tá bom? E alguns filamentos intermediários, ou seja, as proteínas motoras têm como função importante, ajudando de forma crucial os microtúbulos e os microfilamentos de actina nesses movimentos celulares e no deslocamento de partículas dentro da célula, ou seja, a função primordial dela é fazer a modificação da célula, é realizar movimentos celulares, principalmente muscular em vertebrados, e é dar forma, ele que vai dar forma, ele que vai dar o movimento, o citoesqueleto. A gente também vai ter aqui a função principal do ribossomo, tá bom? Que são estruturas celulares, lembrando que ele é composto por uma subunidade maior e uma subunidade menor, como a gente consegue observar aqui na imagem. Uma subunidade maior e uma subunidade menor, ou seja, são estruturas celulares, tá bom? Presentes em células procarióticas e eucarióticas e são responsáveis pela síntese de proteínas. A função dele é realizar a síntese de proteínas. Essas estruturas são formadas por duas subunidades, como a gente conseguiu observar aqui, uma maior e uma menor, constituída principalmente por moléculas de RNA, ou seja, ácido ribonucleico, e proteínas. Então, a gente consegue observar aqui que a função dele nada mais é que fazer com que ocorra a síntese de proteínas. E essas proteínas sintetizadas nos polissomos, como a gente consegue observar aqui, que são os ribossomos, tendem a permanecer nesse citoplasma, ou seja, ficam dispersos, sendo utilizados pela própria célula em reparo na confecção de novas estruturas, principalmente no cloroplasto, que são as organelas presentes nas células vegetais, ou seja, esses ribossomos são unidades organelas citoplasmáticas presentes em todas as células, sejam elas eucarióticas ou procarióticas, tá bom? A função dela nada mais é que realizar a síntese de proteínas. A gente tem aqui a função da mitocôndria e ela tem como função principal realizar a respiração celular, tá bom? Ou seja, é uma organela muito importante, tá bom? Ela é extremamente relevante aí na parte da respiração celular. E ela é uma organela pequenininha também, tá? Que mede de 0,5 a 10 micrômetros. E essa membrana, que a gente consegue observar que essa membrana externa aqui, a gente tem como função principal que vai realizar o armazenamento de forma pregueada, que são essas preguinhas aqui, como a gente consegue observar aqui dentro dessa mitocôndria. Então, nessas cristas mitocondriais, há enzimas respiratórias, e é por isso que ela vai realizar a respiração celular, tá bom? E dentro desse espaço interno da mitocôndria, como a gente consegue observar aqui, esse espaço interno é todo revestido por matriz mitocondrial, que vai estar realizando principalmente a parte de respiração celular. A gente também tem aqui o complexo de Golgi, que ele é responsável pela formação dos lisossomos, tá bom? O complexo de Golgi, ele
é formado por lisossomos, tá bom? Ou seja, ele é revestido aqui principalmente por esses sacos, tá bom? Então, acredita-se que ainda que a organela seja responsável por alguns processos pró-traducionais, tais como adicionar sinalizador à proteína, ou principalmente aquelas que direcionam para o local da célula onde elas atuarão, ou seja, é um conjunto de vesículas de sacos achatados e empilhados, tá bom? E vão delimitar a membrana lipoproteica. Então, a gente já viu aqui que o lisossomo é uma organela membranosa, tá bom? Ela tem como função principalmente digerir substâncias para fora da célula. Então, essa função de digerir quer dizer que vai estar acontecendo um processo chamado fagocitose. Então, esse processo é pela qual uma célula usa uma membrana plasmática, tá bom? Ela vai englobar essas partículas grandes, dando origem a um compartimento interno chamado fagossomo. O fagossomo vai ser o local por onde essa célula ingerida vai partir, o local onde é armazenado toda essa partícula que aconteceu aí a partir dessa fagocitose, que é o englobamento principalmente de um organismo ou uma célula estranha, como a gente tem principalmente no sistema imunitário, onde eu tenho células específicas que vão fazer essa fagocitose, ou seja, vão digerir todo aquele corpo estranho, levando principalmente para o fagossoma, onde elas serão armazenadas e consequentemente serão destruídas junto com a célula. A gente também tem outra função aqui, que é a função do vacúolo. O vacúolo está presente apenas em células vegetais, tá bom? Que tem principalmente como função de armazenamento de amido, função de armazenamento de água, tá bom? Ou seja, são células grandes de membranas lipoproteicas e vão ficar imersos no citoplasma, tá bom? Ou seja, quem fica imerso no citoplasma é o vacúolo. Ou seja, é o mais evidente em células vegetais, tá bom? Ou seja, nos vegetais tem como função principalmente armazenamento de açúcar e outros nutrientes. A gente tem aqui os plastídeos, tá bom? O plastídeo principal aqui a gente tem como cloroplasto, vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse cloroplasto tem como função realizar, principalmente na célula vegetal, realizar a fotossíntese, tá bom? E esse plastígio, que são organelas celulares, tá bom? Que são encontradas em células vegetais, vão ter função principalmente de síntese de aminoácido e ácidos gráficos de armazenamento, ou seja, vão realizar aqui, ó, fotossíntese, vão realizar a síntese de amido e ácidos gráficos para o seu armazenamento, que são os plastídeos. Ou seja, os plastídeos são organelas encontradas em célula vegetal. E o plastídeo principal é o cloroplasto, que tem como função armazenamento, principalmente de energia do sol, realizando, ou seja, convertendo energia química, que vai dar origem à fotossíntese. Então, essa é a nossa aula revisional de biologia, tá bom, meninos?